Bíblia para a Igreja. O Sermão do Monte, com Heber Campos Júnior. Olá, amados irmãos em Cristo. Eu os saúdo com a graça e a paz de Cristo Jesus e quero convidá-los a continuar estudando o Sermão do Monte. Nós estamos lendo o capítulo 6 e eu quero convidá-lo a acompanhar a leitura do capítulo 6, versos 5 a 8. Diz assim a palavra de Deus: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Nós falamos em devocional anterior sobre uma preocupação de Jesus com a maneira com a qual as pessoas evidenciam a sua espiritualidade. E Jesus começa no capítulo 6 dizendo: não viva corretamente pensando na avaliação, no crivo das pessoas. Pense naquilo que agrada ao Senhor. Pense na opinião do Senhor. O Senhor quer um coração que não se mostra aos homens para parecer espiritual. Então, Jesus falou disso, ele falou anteriormente sobre dar esmolas. Na sequência do capítulo 6, ele fala sobre jejum. E toda vez ele está confrontando o mesmo problema, que é a questão de você mostrar aos outros quão piedoso você é. Aqui ele lida com oração. E oração é uma daquelas coisas preciosas que Deus fez para serem íntimas e próximas do Senhor. E, no entanto, quando Jesus fala de oração, assim como de socorro ao necessitado e de jejum, e diz que isso pode ser mal feito, esse é um testemunho de que o nosso pecado pode estragar as coisas mais sagradas. Que triste, né? Pensar que o seu coração pecaminoso, o meu coração pecaminoso, pode contaminar as práticas que deveriam ser as mais íntimas, as mais verdadeiras de quem nós somos, aquelas que escancaram o nosso caráter. Mas a verdade é que o pecado macula até atividades sagradas. Não pense que mundanismo é apenas aquilo que se faz fora da igreja. Há muita prática de devocional feita de forma mundana. Mundanismo não é um tipo de atividade. Mundanismo é um espírito que você carrega até para atividades sacras. Jesus está ensinando os discípulos aqui como orar. E ele começa primeiro dizendo como não fazê-lo, depois de apresentar um modelo de oração. Na sequência do texto de Mateus 6, a gente vai aprender com a famosa oração do Pai Nosso, aquela que Jesus ensinou aos seus discípulos. Mas antes de aprender a orar, ele precisa mostrar os equívocos na oração. Ele precisa mostrar a hipocrisia nessa prática devocional. Duas coisas eu quero destacar que estão no texto que Jesus mostra claramente. A primeira é que o pecado é capaz de macular as pessoas, ou melhor, o público-alvo da nossa oração. Primeira coisa que Jesus aborda nos versos 5 e 6 é: a quem você ora? A quem você ora? Quando ele fala assim, quando orardes, não seja como os hipócritas, né? Não sereis como os hipócritas, porque eles oram de pé nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em contrapartida, no verso 6, ele diz, você não, ore no quarto de porta fechada, em secreto, para o teu pai te ver. Perceba que os dois versos estão falando do público-alvo das suas orações. Nós imitamos a preocupação dos fariseus quando a gente ora de forma direcionada à pessoa. Você já fez isso? Quando você orou pensando em alguém, para esse alguém te ouvir orar? Já fez isso? Isso mostra como o nosso coração é capaz de desvirtuar uma das coisas mais bonitas da vida cristã, que é a oração. A gente é capaz de orar pensando nas pessoas e querendo que elas ouçam. Então a gente solta aquela frase dizendo, Senhor, tem irmãos, Senhor, que não colaboram,
que lutam contra a unidade da igreja e eles precisam ser confrontados no seu pecado. Você não confronta, mas você lança a frase na oração. Esse tipo de atitude mostra que você tem pessoas antes do que o Senhor como ouvinte das suas orações. Mas também a gente pode mostrar outro tipo de erro, também ligado àqueles a quem nós oramos. Tem certas pessoas que têm medo de orar em público. O que isso mostra? Mais preocupação com as pessoas do que com o Senhor. Então, tanto aquele que ora livremente, mas direciona suas orações, quanto aquele que tem medo de orar em público, os dois têm o mesmo temor, a mesma preocupação, o mesmo público-alvo em mente. E é isso que Jesus critica. O que ele propõe, em contrapartida, é um lugar de intimidade, o quarto, porta fechada. Para quê? Porque você vai ter o seu momento com Deus. Já pensou se a gente conseguisse orar em público, da forma como a gente ora em particular? Sem a preocupação com o que os outros pensam, mas simplesmente preocupado naquilo que o Senhor pensa. Escancarando seu coração, suas fraquezas e mostrando ao Senhor quanto você precisa dele. Nós temos dificuldade de orar em público, porque aqui está falando de oração que vale para oração privada, mas também vale para oração pública, porque o princípio é de ter o Senhor Deus como ouvinte. Quando nós oramos em público, nós deveríamos orar como quem está no quarto, em intimidade com o Senhor. Ele é o único público-alvo da nossa oração. Segunda coisa que Jesus critica é a maneira como oramos. Se nos versos 5 e 6 ele lida com aquele a quem nós dirigimos a nossa oração, nos versos 7 e 8 ele lida com a maneira como nós fazemos nossa oração. Ele diz no verso 7, olha, não use de vãs repetições como fazem os gentios, como se você fosse mais ouvido pelo seu muito falar. Pelo contrário, entenda que Deus sabe o que você precisa, ele diz no verso 8. Essa explicação não é uma crítica que Jesus esteja fazendo a oração longa. Não use esse verso para dizer assim, fulano de tal ora muito, então ele é um hipócrita. Jesus não está criticando a oração longa, nem mesmo a oração persistente. Porque o próprio Jesus disse que aquele que persiste em pedidos piedosos, ele incomoda, no bom sentido da palavra, ele mostra o seu anseio e sua crença de que o Senhor pode atendê-lo. Então, Jesus não critica a oração persistente. O que Jesus critica é a crença no método da oração. É pensar que certo tipo de oração agrada mais o Senhor do que outro. Às vezes a gente tem algumas crenças assim também, né? Talvez você está na igreja há bastante tempo e já ouviu e já foi movido pela ideia de que se a gente fizer uma corrente de oração, a coisa vai dar certo. Deus vai ouvir. Porque a igreja vai se unir numa corrente de oração e aí sim Deus vai ser movido lá dos altos céus a atender o seu povo. Essa é uma crença equivocada. A gente coloca mais poder e mais confiança na oração do que no Senhor propriamente dito. Jesus está criticando essa fé. Ele está dizendo que oração não é para persuadir a Deus. Não é nem para informar a Deus, ele já sabe do que você precisa. Oração não é para o Senhor. Oração é para você. Oração é para mim. Nós precisamos de oração porque com ela Deus molda o nosso coração, Deus molda nossas expectativas. Ele molda o seu espírito constantemente soberbo para se tornar cada vez mais dependente do Senhor. Não se esqueça disso. Oração não é para o Senhor. Oração é para você. Você precisa de oração para que Deus molde o seu coração e te adeque a Ele. Por isso, eu quero convocar você a orar diante de Deus, não dos homens. E a crer que a eficácia das nossas orações não depende de nós, do nosso muito orar ou do poder da oração, como muita gente diz. A eficácia da oração não está nela, mas está no Senhor que a ouve. Então, ore, crendo que o Senhor atende, mas não crendo na sua espiritualidade e no seu fervor. O seu fervor não é mérito diante do Senhor. Ele deve ser, na melhor das hipóteses, apenas a sua total dependência dele. Que Deus te abençoe, te
te faça gente de oração, te faça pessoa que de fato suplica ao Senhor. Não como quem quer persuadi-lo, mas como quem quer depender dele, porque isso honra o Altíssimo.